A passagem de hoje é Marcos 8, versículos 1 a 9. Vamos ler juntos. Naqueles dias, havendo muito grande multidão e não tendo o que comer, Jesus chamou a si os seus discípulos e disse-lhes: Tenho compaixão da multidão, porque há já 3 dias que estão comigo e não tenho o que comer. E, se os deixar ir em jejum para casa, desfalecerão no caminho, porque alguns deles vieram de longe. E os seus discípulos responderam-lhe: Donde poderá alguém satisfazê-los de pão aqui no deserto? E perguntou-lhes: Quantos pães tendes? E disseram-lhe: 7. E ordenou à multidão que se assentasse no chão. E tomando os 7 pães e tendo dado graças, partiu-os e deu-os aos seus discípulos, para que os pusessem diante deles, e puseram-nos diante da multidão. Tinham também uns poucos peixinhos, e tendo dado graças, ordenou que também lhe os pusessem diante. E comeram e saciaram-se, e dos pedaços que sobejaram, levantaram 7 cestos. E os que comeram eram quase 4.000. E despediu-os. Amém. Compartilharei a palavra sob o título A Alimentação dos 4.000. A passagem de hoje é a história de Jesus alimentando 4.000 pessoas. Esta história é muito semelhante, quase idêntica, ao milagre da alimentação dos 5.000 com 5 pães e 2 peixes, sobre o qual já meditamos. Assim como daquela vez, uma grande multidão seguia Jesus e se viu em uma situação sem ter o que comer. Jesus não disse à multidão para resolver o problema por si mesma, mas quis que os discípulos resolvessem essa questão. Na primeira história, ele alimentou 5.000 pessoas com 2 peixes e 5 pães, e sobraram 12 cestos. A passagem de hoje difere apenas em alguns desses números. O número de pães aumentou em 2 para 7, e podemos dizer que os poucos peixinhos eram os mesmos. Em vez disso, o número de pessoas que participaram da refeição diminuiu em 1.000 para 4.000, e os pedaços que sobraram depois de todos comerem e se fartarem diminuíram de 12 para 7 cestos, uma redução de 5 cestos. Apenas alguns dias antes, os discípulos haviam vivenciado algo semelhante em uma situação parecida. Então, será que os discípulos mostrariam uma atitude mais madura neste segundo evento? Para adiantar a resposta, não mostraram. No versículo 1, Jesus chamou seus discípulos e falou com eles. A razão pela qual Jesus chamou especificamente os discípulos foi com o propósito concreto de ensiná-los, de instruí-los. Primeiramente, Jesus provavelmente queria saber se os discípulos haviam amadurecido em relação à vez anterior. No entanto, a reação dos discípulos não foi diferente. Vamos ler juntos o versículo 4. E os seus discípulos responderam-lhe: Donde poderá alguém satisfazê-los de pão aqui no deserto? Amém. Assim como na primeira vez com os 5 pães e 2 peixes, os discípulos estão respondendo: É impossível. Mesmo tendo a experiência de terem sido alimentados por Jesus com 5 pães e 2 peixes, parece que não aprenderam absolutamente nada. Diante de Jesus, que havia alimentado 5.000 homens adultos com o que seria uma porção para uma pessoa, os discípulos retrucam: Donde poderemos conseguir pão? Diante disso, Jesus fala da mesma forma que antes. No versículo 5, ele pergunta: Quantos pães tendes? E, depois de dar graças, ele lhes diz para distribuí-los. 4.000 pessoas comeram o pão e os peixes até se fartarem, e 7 cestos foram recolhidos. Os discípulos já tinham passado por essa experiência uma vez, mas continuavam no mesmo lugar. De certa forma, parece que o crescimento deles é lento. Seria bom se, depois de experimentar a obra de Deus que os salvou de uma crise, eles mostrassem uma atitude um pouco mais madura, um pouco mais crescida, quando um problema semelhante surgisse da próxima vez, mas na verdade, a atitude dos discípulos não é essa. E essa atitude é frequentemente encontrada em nós também. Mesmo depois de experimentar a solução de problemas de maneiras surpreendentes, quando um problema semelhante surge novamente, muitas vezes somos tentados como antes
e ficamos envoltos na mesma ansiedade e medo, e em muitos casos, ficamos ainda mais abalados. O Deus que operou naquela época está conosco da mesma forma hoje. E o Deus que operou naquela época, resolvendo completamente o problema, ainda intervém em nossas vidas da mesma forma hoje. Mas nós frequentemente sentimos medos e ansiedades como: aquilo foi naquela época e agora é agora. E se ele não fizer o mesmo por mim desta vez? Espero que vocês vivam uma vida em que a experiência se transforme em maturidade. Espero que, na segunda situação de crise, vocês vivam uma vida que avance com uma fé um pouco mais, um passo a mais, amadurecida do que na primeira vez. Em segundo lugar, Jesus queria mostrar aos discípulos que ele trabalha da mesma forma, mesmo em meio a problemas recorrentes. Para as pessoas comuns, pode ser fácil pedir um favor na primeira vez, mas quando o mesmo problema surge repetidamente, não é tão fácil continuar pedindo. Quem pede pode se preocupar em ouvir uma repreensão como: você não deveria saber como fazer isso sozinho agora? Ou se a outra pessoa não ficará incomodada. Por isso, hesitamos em pedir ajuda quando um problema se repete. Na passagem de hoje, Jesus não pensa assim de forma alguma. Mesmo que o mesmo problema tenha surgido, ele não se irrita nem o ignora. Podemos encontrar nosso Senhor que resolve o problema da mesma forma que antes. Embora os discípulos tenham mostrado a mesma falta de fé, Jesus, mesmo assim, os ensina um a um, como fez da primeira vez. Ele não disse apenas: façam a multidão se assentar ou: vocês viram da outra vez, façam do mesmo jeito. Não. Ele fez a multidão se assentar. Mandou os discípulos distribuírem a comida e depois recolherem o que sobrou, mostrando-nos o Senhor que ensina os discípulos repetidamente da mesma maneira que antes. Há algo aqui que devemos notar. Não é apenas a insuficiência dos discípulos que se repete. Os discípulos estão se repetindo da mesma forma que na época dos 5 pães e 2 peixes, sem nenhum crescimento, mas a maneira como nosso Senhor resolve o problema também está se repetindo. A solução de Jesus se repete, assim como a imaturidade dos discípulos. Jesus também resolve nossos problemas repetidamente. É muito lamentável que os discípulos ainda não tenham crescido, que ainda não tenham amadurecido. Mas há algo na passagem de hoje que compensa e supera essa decepção. É a repetição do nosso Senhor. O nosso Senhor repete de bom grado mais uma vez, e mais uma vez, e mais uma vez, ajudando os discípulos a crescer. Ele os ajuda a fazerem bem. Mesmo que tenhamos caído no mesmo problema, ele não diz: eu não te ajudei assim antes? Eu não te ensinei isso antes? Em vez disso, ele nos ensina repetidamente da mesma forma, levantando-nos e ajudando-nos a avançar para um lugar de maturidade. Apesar de nossa contínua insuficiência, nosso Senhor continua a nos ajudar. Apesar de nossa fraqueza recorrente, nosso Senhor se torna nossa força, repetindo de bom grado suas ações por nós. Quando cometemos pecados repetidos, às vezes sentimos uma hesitação em nos arrepender. Já é demais ter sido perdoado antes, sinto muito de novo, e cometi o mesmo pecado de novo. Então não consigo mais nem dizer que sinto muito. Não consigo me arrepender. Não consigo de jeito nenhum me apresentar diante do Senhor. Há momentos em que nos sentimos assim. No entanto, esse tipo de pensamento é, na verdade, um pensamento ainda mais arrogante. Porque não é um coração que busca depender do Senhor, mas um coração que tenta depender de si mesmo, de sua própria força. Além disso, nosso Senhor deseja que nos apresentemos diante dele repetidamente, mesmo que seja uma repetição. O coração de nosso Senhor é que simplesmente venhamos como estamos, dizendo: Senhor, aconteceu de novo, eu fiz de novo. E devemos lembrar que ele simplesmente esquece nosso passado já arrependido, de modo que nosso arrependimento repetido é ouvido e acolhido pelo nosso Senhor como se fosse a primeira vez. Há também orações repetidas.
São casos em que um problema anterior foi resolvido, mas um novo problema surgiu. Uma doença que reapareceu ou uma situação financeira que se tornou difícil novamente, já recebemos uma resposta através da oração antes. Mas quando o mesmo problema ocorre novamente, para as pessoas, não seria fácil pedir tal coisa de novo? Porque pensariam, já não basta ter atendido uma ou duas vezes? Já não é o suficiente? Mas nosso Deus é diferente. Nosso Deus nos diz, você pode vir quantas vezes quiser. E nos informa, você pode orar repetidamente a qualquer momento. Ele não se incomoda com tais coisas. Ele não evita nem se recusa a repetir. Ele não diz, ei, olhe a primeira parte, Marcos capítulo 5. Está tudo registrado lá. Leia aquilo. Não. Ele nos instrui e nos informa um a um como se fosse a primeira vez, e nos dá nova força para que possamos trilhar esse caminho novamente. Em nome do Senhor, eu os abençoo para que se aproximem deste Deus e peçam com todo o coração, e os abençoo em nome do Senhor para que vivam desfrutando da bênção de receber respostas repetidas ao orar repetidamente. Amados, embora tenham experimentado o milagre dos 5 pães e 2 peixes, quando os discípulos encontraram o mesmo problema novamente, eles não mostraram nenhum crescimento. Eles permaneceram no mesmo estado inicial, como se não soubessem quem era Jesus. No entanto, em oposição a essa constância dos discípulos, está a constância do nosso Senhor. O nosso Senhor está lá. Com sua constância, nosso Senhor esperou pelo lento crescimento dos discípulos. E Jesus está abraçando a repetida ignorância dos discípulos com amor. Repetidamente. Repetidamente. Este é o amor do nosso Senhor. É assim que nosso Jesus nos trata. Ele simplesmente resolve nossos problemas repetidos em meio a questões contínuas e nos abraça resolvendo nossas dificuldades persistentes de forma contínua. Espero que hoje seja um dia de profunda comunhão com este Deus, que vocês encontrem o Senhor que repetidamente restaura e resolve minhas repetições cheias de problemas, minha estagnação sem crescimento. E mesmo que se repita, que todos os nossos santos se agarrem novamente ao Senhor, busquem o Senhor novamente, se aproximem do Senhor novamente, e finalmente, cresçam e amadureçam. Eu os abençoo em nome do Senhor.